Entidades se reúnem em Rondônia para realizar ato público contra a terceirização sem limites. Para falar sobre os pontos críticos da terceirização, eu vou conversar com a juíza do trabalho Luzinália de Souza Moraes. Ela é presidente da Associação dos Magistrados Trabalhistas de Rondônia e Acre. Agora, no Justiça e Cidadania. Entidades se reúnem em Rondônia para realizar ato público contra a terceirização sem limites. Entidades públicas e da sociedade civil organizada de Rondônia manifestaram indignação ao projeto de lei número 30/2015, o chamado PL da terceirização, durante ato público realizado no dia 22 de junho no auditório da UBRA em Porto Velho. Em trâmite no Senado Federal, o projeto é considerado uma grande ameaça aos direitos da classe trabalhadora e vem sofrendo enorme resistência por sindicatos, associações e entidades públicas, a exemplo do Judiciário Trabalhista. Mas por que todos eles se uniram contra esse projeto? Porque a nossa atuação profissional tem nos demonstrado os malefícios que a terceirização, como vem sendo praticada nos moldes atuais, traz a efetivação dos direitos dos trabalhadores. E em pontos muito sensíveis dos direitos trabalhistas, como remuneração, os trabalhadores terceirizados acabam ganhando em média 25% menos do que aqueles com vínculo direto. Há também, por parte de muitas empresas prestadoras de serviço, uma negligência em relação às normas de saúde e segurança no trabalho, há uma pulverização da representação sindical dos trabalhadores terceirizados, que acaba por enfraquecer os seus pleitos a nível de negociação coletiva. Todos esses fatores e outros mais contribuem para uma precarização das relações de trabalho. E acho que é dever do magistrado se avizinhar do povo, dos problemas do trabalhador, né? E é importante discutir essa questão, porque a terceirização é um fator social, é um fato social, ela existe independente de regulamentação. E é extremamente importante que toda a sociedade organizada, ela incentive leis que sejam boas para o trabalhador, né? Porque é exatamente o mais atingido. Se essa regulamentação ocorrer sem critérios realmente de proteção ao trabalhador, de que ele não seja mais uma vítima dentro do mercado de trabalho, é importante que esse projeto, que se for aprovado, ele seja aprovado mediante essas regras protetivas. A AMATRA também está imbuída nessa causa, assim como todos os juízes do trabalho e a Associação Nacional dos Magistrados Trabalhistas. Aqui em Porto Velho são várias instituições que se uniram e resolveram promover esse ato como uma forma de alertar a população, de alertar a sociedade sobre os malefícios que vai trazer a aprovação desse projeto de lei. O ato público promoveu mesas de debate sobre o assunto e apresentou números como o da DIEESE, onde a cada 10 acidentes de trabalho no Brasil, 8 atingem funcionários terceirizados. De acordo com o presidente do Sindicato dos Bancários e Trabalhadores do Ramo Financeiro do Estado de Rondônia, a categoria deverá ser uma das mais atingidas, caso o projeto seja aprovado nos atuais moldes. Este PL, se aprovado, será o maior golpe após a escravidão, pois tira todos os direitos dos trabalhadores, né? Possibilita a precarização do trabalho. No setor bancário será um dos setores mais afetados, apesar da precarização, da terceirização nos bancos já vem de longa data, já vem desde os anos 80, 90, né? Os bancos já terceirizaram tudo que podiam, restam agora a Arafim, né? E que neste PL, se aprovado, possibilita aí que os bancos contratem também ou terceirizem também a Arafim, né? Possibilitando aí que os bancos trabalhem inclusive sem bancário formal. Eu digo formal porque o trabalhador bancário terceirizado, ele também é um trabalhador bancário, só que não formal, né? E aí são trabalhadores que têm hoje um salário menor do que o salário do bancário, em torno de 75%. Não usufrui aí da convenção coletiva, como jornada de 30 horas, né? Como auxílio-refeição, enfim, vários benefícios da convenção coletiva não abrangem esses terceirizados. Por isso que os empresários, os bancos, querem fazer aí esse PL, querem terceirizar toda essa cadeia de trabalhadores, né, com a única finalidade aí da ganância pelo lucro. Ao final, as entidades e órgãos assinaram uma carta aberta endereçada aos senadores da República,
alertando para os graves riscos que a terceirização de mão de obra enseja aos direitos sociais, com prejuízos para toda a sociedade brasileira. Eu vou conversar com a juíza do trabalho, Luzinália de Souza Moraes. Ela é presidente da Associação dos Magistrados Trabalhistas de Rondônia e Acre. A gente volta já já. A terceirização sem limite, da forma como está sendo proposta nesse projeto de lei, ela representa a desconstrução de tudo que até agora nós conquistamos em termos de direito do trabalho e de direito social. Estamos de volta para o segundo bloco. Eu estou conversando com a juíza do trabalho, Luzinália de Souza Moraes. Ela é presidente da AMATRA 14, Associação dos Magistrados Trabalhistas da 14ª Região, que abrange Rondônia e Acre. Doutora Luzinália, caso venha aprovar essa questão da terceirização sem limites, que tipo de reflexo vai trazer na Justiça do Trabalho e para a massa trabalhadora? A terceirização sem limite, da forma como está sendo proposta nesse projeto de lei, ela representa a desconstrução de tudo que até agora nós conquistamos em termos de direito do trabalho e de direito social. Para você ter uma ideia, os trabalhadores terceirizados, eles recebem, em média, aproximadamente 30% a menos que um trabalhador contratado diretamente. Normalmente, o trabalhador terceirizado trabalha a média de 3 horas a mais por semana. Sofrem mais acidentes de trabalho. Permanecem no emprego menos tempo, em média, metade do tempo que permanece um trabalhador contratado diretamente pela empresa. Tudo isso vai refletir aonde? Tudo isso vai refletir na vida do trabalhador, primeiramente, e vai refletir na Justiça do Trabalho. Por quê? Porque nós teremos mais trabalhadores acionando o Poder Judiciário. A nossa preocupação não é com o aumento de trabalho que isso vai acarretar fatalmente. A nossa preocupação é porque nós sabemos que a terceirização traz todos esses aspectos negativos para o trabalhador. E o principal, Celso, a terceirização, ela desvincula o trabalhador da unidade produtiva. E ela pulveriza a atuação dos sindicatos. A partir do momento que eu tenho trabalhadores da minha empresa, todos vinculados a um sindicato, presume-se que esses trabalhadores possuem um elo forte de atuação, de necessidade, de lutas defendidas por esse sindicato. A partir do momento que eu pulverizo a minha atividade em várias empresas, isso fica difícil para que o sindicato possa atuar de forma... Os trabalhadores perdem esse elo de ligação que é tão importante para as lutas coletivas. E isso tem reflexo também com relação ao número de acidentes? Por exemplo, o compromisso das empresas com terceirizados. Por exemplo, hoje a empresa tem um quadro funcional, profissionais de carreira, com treinamento, com tudo, e não ficaria um pouco enfraquecida essa questão? Quer dizer, eu li alguma coisa que isso também deve demandar mais acidentes de trabalho, ou não? Estudos do DIEESE comprovam que os trabalhadores terceirizados sofrem mais acidentes de trabalho. Para você ter uma ideia, dos 79 acidentes que houve no setor elétrico em 2011, 61 ocorreram com trabalhadores terceirizados. Dos 9 acidentes que ocorreram, das 9 mortes que ocorreram nas obras da Copa do Mundo, 7 foram com trabalhadores terceirizados, entendeu? Você tem que pensar da seguinte forma, a empresa terceirizada, a única coisa que ela vai oferecer é a mão de obra do trabalhador. Essas empresas, elas precisam tirar lucro. A razão de existir dessas empresas é o lucro. E essas empresas, elas investem pouco em medidas de segurança, em medidas de proteção, em medidas coletivas de proteção para o trabalhador. Então está aí um número alto de acidentes. Exatamente. E quem patrocina essa defesa da terceirização sem limites? Quer dizer, por exemplo, a gente viu peças publicitárias,
falando como, quer dizer, é uma coisa que é tão natural, enfim. Mas a quem interessa e quem ganha com isso, com relação à terceirização, especialmente a sem limites mesmo, para terceirizar a empresa inteira? A empresa fica numa gaveta, é mais ou menos isso? Eu não tenho nenhuma dúvida em te afirmar que esse projeto de lei ele atende exclusivamente o interesse do poder econômico. E a gente tem visto a mídia focando bem na questão da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, que é muito forte e que talvez tenha sido isso que levou à aprovação do projeto na Câmara dos Deputados. E as centrais sindicais, os sindicatos, a gente viu em mobilizações nacionais forte no sentido contra a terceirização, especialmente a sem limites, né? E hoje, quem representaria esses trabalhadores? Por exemplo, os terceirizados, imagina, né? Você vai ver, daqui a pouco vamos criar os sindicatos dos trabalhadores terceirizados, enfim, não imagino, mas assim, fica meio que, a senhora até falou um pouco no bloco anterior, fica meio perdido. O projeto de lei, ele fala em empresas especializadas com objeto único. Poderia se terceirizar para as empresas terceirizadas com objeto único. Então, se eu for terceirizar, por exemplo, a parte de varrer a minha empresa, haveria um sindicato específico para isso. Então, os sindicatos vão se dividir, entendeu? Essa é a preocupação de diminuir a força coletiva dos trabalhadores. Então, essas observações, é muito importante que todos prestem atenção, né? Os nossos telespectadores que estão acompanhando, e tem muitos acadêmicos também de direito, enfim, operadores do direito que acompanham a Justiça e Cidadania. Então, é um tema muito pertinente e que vai entrar na pauta do dia, né? E deve agora, nos próximos dias, também esquentar no Senado com esse o PLC número 30 de 2015. Então, essa discussão, esse é um debate muito importante. Porque, assim, algumas coisas que eu vi até na imprensa, dizendo o seguinte, que isso vai fazer com que as empresas tenham uma respiração melhor, vai baratear a mão de obra, enfim. E como que a senhora vê esse discurso? Foi um discurso muito forte que foi introduzido na Câmara dos Deputados e que levou à aprovação do Senado. Fala-se na Câmara? Isso, na Câmara dos Deputados. Fala-se que aumentará a competitividade entre as empresas, fala que irá diminuir, retirar trabalhadores da informalidade, mas tudo isso, Celso, nós sabemos que não é verdadeiro. O que aumenta a competitividade entre as empresas é o dinamismo da economia, é o investimento em tecnologia, não é a terceirização. Outro ponto, vai tirar trabalhadores da informalidade. O problema dos trabalhadores terceirizados nunca foi a informalidade. O problema dos trabalhadores terceirizados é o patamar salarial reduzido. Nós vamos chegar ao ponto, eu posso ter um banco, ter 2 ou 3 empregados da limpeza contratados e 40, 50 terceirizados, recebendo na mesma empresa salários diferentes. Esse é o ponto. Outra coisa que é o problema dos terceirizados é a pouca fiscalização que há para as empresas, o que facilita a criação de empresas de fachada. Se você for aqui na Superintendência Regional do Trabalho, você vai ver que é insignificante o número de fiscais que tem para o número de empresas que tem. Então, incompatível. É incompatível. Então, isso vai fomentar o aumento dessas empresas. Empresas que são montadas exclusivamente com uma mesa e um computador. Quando as empresas vinculadas a um contrato, por exemplo, um contrato com o Estado de prestação de serviço, de vigilância, no momento em que ela perde esse contrato por algum motivo, os trabalhadores ficam... Fecha a porta, Fecha a porta, porque a empresa não existe. A empresa existe só um simples escritório. Nós temos inúmeros exemplos disso aqui na Justiça do Trabalho. Na Justiça do Trabalho tem alguns exemplos aí que a senhora pode citar no próximo bloco. Nós vamos para o intervalo e a gente volta já já. Eu estou conversando com a presidente da Associação dos Magistrados Trabalhistas de Rondônia e Acre, juíza Luzinália de Souza Moraes. E o tema do dia é terceirização sem limites. O que é isso e o que precisa discutir? A gente volta já já.
Estamos de volta para o terceiro e último bloco. Eu estou conversando com a presidente da Associação dos Magistrados Trabalhistas de Rondônia e Acre, a AMATRA 14, falando com a juíza Luzinália de Souza Moraes. E o tema de hoje é terceirização, especialmente esse debate como a terceirização sem limites, que inclusive teve um ato público aqui em Porto Velho há poucos dias. Doutora Luzinália, com relação a essa questão da terceirização, é uma situação mesmo, especialmente a senhora, uma juíza do trabalho, já com uma longa experiência em atuação nas varas do trabalho, vê o tanto de problemas que já vem, às vezes, acarretando com essas obras das usinas hidrelétricas aqui do Rio Madeira também, empresas terceirizadas. Então já tem um passivo aí de processos na Justiça do Trabalho. A senhora tem alguns números aí. Eu gostaria que a senhora passasse, por exemplo, hoje, a terceirização como ela é hoje, sem ainda passar o PL, né? PLC. Hoje, que tipo de dados a senhora tem aí? Que dados são esses? Celso, nós temos, precisamos esclarecer isso para a população, efetivamente não há uma lei regulando a atividade dos terceirizados. O que há é uma súmula do Tribunal Superior do Trabalho, permitindo, a súmula 331, que permite a terceirização nas atividades meio, que são aquelas atividades que não são as atividades preponderantes de uma empresa. Tá? Então, eu peguei dados aqui do Ministério do Trabalho, da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, que dá para ter de Porto Velho. São dados de Porto Velho, que dá para ter uma ideia do quanto a terceirização ela é prejudicial para o trabalhador. Nessas terceirizações que são permitidas hoje, que é segurança e prestação de serviços de limpeza, conservação, nessas aí nós temos um número de 74% dessas empresas aqui de Porto Velho que foram autuadas por atraso no pagamento de salário. Das 47 empresas terceirizadas na área de segurança e na área de limpeza, 35 foram autuadas por atraso no pagamento de salário. Isso nós estamos falando de um direito básico do trabalhador, que é o pagamento do salário em dia. E nós estamos falando da terceirização nas áreas permitidas. Agora, você pensa isso quando essa terceirização for permitida para todas as áreas, e você pensa também que nós estamos falando de um direito básico, você imagina os outros direitos dos trabalhadores. Então, assim, é uma situação bem complicada. Aí você me perguntou com relação aos processos trabalhistas. Nós temos inúmeros processos totalmente parados, porque a justiça ela chega até um certo ponto. O juiz dá a sentença e aí precisa se executar. Ou seja, é preciso encontrar bens das empresas para vender esses bens, para poder pagar os direitos dos trabalhadores. E nas empresas terceirizadas é muito difícil encontrar bens, porque, como eu disse, são empresas que existem apenas com uma mesa, um computador. Com um computador e uma mesa você consegue montar uma empresa de terceirização. Uma empresa com 300, 400 funcionários. 400, 300, estão todos aí. Eu poderia citar nomes dessas empresas, são várias empresas, principalmente empresas de limpeza, empresas de vigilância que prestam serviço para o Estado. Inclusive nas varas do trabalho aqui, pelo menos era na primeira vara do trabalho, algumas varas centralizavam esses processos de várias varas, centralizavam em apenas uma para fazer a execução, exatamente pela quantidade de processos, né? Então os trabalhadores ficam, na verdade, às vezes até naquele reclame, né, que o processo não anda, mas enfim. Mas aí vem aquela questão, você precisa encontrar bens, né, dos sócios da empresa, enfim, para efetivar exatamente a justiça. Né? E é preciso esclarecer, nós estamos falando da parte de execução, mas vamos falar do processo na parte inicial dele, que é antes de sair a sentença. Um dos pontos que estão vendendo a respeito desse projeto de lei, que seria um ponto positivo, é porque ele estabelece que a responsabilidade entre as empresas, a tomadora de serviço e aquela que está prestando serviço, ela é uma responsabilidade solidária, ou seja, eu tenho uma empresa e terceirizo terceirizo a parte de limpeza, por exemplo, para uma outra empresa. Eu, enquanto proprietária, enquanto tomadora de serviço, iria responder junto com essa outra empresa solidariamente, ou seja, poderia executar um ou outro, ou seja, ainda que a terceirizada não tenha bens, poderia se pegar bens da tomadora de serviço. No caso, aqui para exemplificar nosso telespectador, a tomadora de serviço tem a empresa A
que contratou supomos, com a prefeitura. A empresa A contratou com a prefeitura. Aí, ao invés dessa empresa prestar o serviço para a prefeitura, ele contratou uma outra empresa, terceirizados, que vão prestar esse serviço para a prefeitura. É isso? Não é bem, não é, mas foi muito bom você ter falado sobre isso, porque esse projeto de lei, ele permite, inclusive, o que nós chamamos de quarteirização. Nesse projeto, que é isso aqui que eu falei. Que é isso, exatamente. É quarteirização. Eu contrato uma empresa e essa empresa contrata outra empresa e essa outra empresa contrata. Isso está... E aquele empregado não conhece nem o patrão dele. Não conhece. Isso está previsto no projeto de lei, esse repasse da prestação de serviço. Está previsto nesse projeto de lei. Mas eu gostaria de continuar aquele raciocínio. Eles estão vendendo que a responsabilidade entre as empresas ela é solidária. E nesse ponto, eu preciso dizer que isso é uma evolução comparando com a súmula 331, porque a súmula 331 fala que a responsabilidade é subsidiária, ou seja, primeiro eu preciso acionar a empresa que é prestadora de serviço, para depois a empresa tomadora de serviço. A tomadora aqui é o município. Isso. Assim, agora não. Agora pode ser as duas juntas, solidariamente. Certo. Só que o projeto de lei, ele diz que a responsabilidade é solidária e as pessoas precisam saber disso apenas com relação a 6 incisos que estão na lei. 6 incisos. Aviso prévio, 13º, férias, FGTS, esses direitos básicos, entendeu? Se o trabalhador sofrer algum acidente de trabalho, não está na previsão. Não está na previsão. E aí vai ser um debate longo no processo do trabalho para poder conseguir condenar essa empresa. Porque, por exemplo, doutora, se o funcionário sofreu um acidente, ficou com uma sequela, perdeu um braço, uma perna, enfim, ele é terceirizado. Como é que ele fica nessa questão da terceirização? Nesse sentido agora. Hoje ele teria... Hoje e a senhora faz um exemplo agora e um depois. Isso. Falando sobre hoje ele aciona as duas empresas, hoje ele aciona a qual ele presta serviço e aquela que é a terceirizada. Ele aciona as duas. Mas a responsabilidade entre elas é subsidiária. Primeiro ele precisa tentar receber da prestadora de serviço, esgotar todos os meios possíveis de execução para depois executar a tomadora de serviço, que é a que tem o capital, que é a que tem os bens. Com o projeto de lei, ele poderá acionar as duas, mas como eu estou dizendo, o acidente de trabalho não está previsto lá nesses 6 incisos que a lei estabelece, está entendendo? Então, nós continuaríamos com a mesma forma que é hoje, sendo a responsabilidade subsidiária. É uma questão, olha, vocês sentiram que realmente o tema é bem árido e bem complexo, né? Então, o trabalhador, imagina o trabalhador que é um servente pedreiro, enfim, uma faxineira, um agente de segurança. Como é que ele hoje está o futuro dele com relação a essa questão da terceirização? Então, quer dizer, não são só juízes do trabalho, na verdade tem advogados, tem procuradores do trabalho, enfim, sindicatos, tem uma gama de entidades que estão realmente muito preocupados com isso, né? Por ser um tema árido, como você disse, fica muito fácil vender uma propaganda enganosa a respeito do projeto, né? E é por isso que a gente faz questão, eu, enquanto juíza do trabalho, e os demais juízes, são 19 ministros do TST que falam contra a terceirização. A ANAMATRA, que é a Associação Nacional, que representa 4.000 juízes do trabalho do Brasil, contrária à terceirização sem limite, justamente porque nós conhecemos essas mazelas, está entendendo? Então, assim, é importante que a população veja um juiz do trabalho esclarecendo isso. Inclusive, esse tema já foi abordado aqui num outro momento, né, com a ministra Adelaide Miranda, que também falou dessa questão da precarização, né, como se vem caminhando caso seja aprovada essa terceirização dessa forma. O programa Justiça e Cidadania, a gente fica por aqui. Eu quero agradecer aqui a doutora Luzinália de Souza Moraes e antes eu gostaria que a senhora deixasse as suas considerações finais. Eu gostaria de agradecer a oportunidade e dizer que nós estamos à disposição sempre que precisar esclarecer a respeito dessa questão e pedir à população que efetivamente procure se informar sobre o assunto,
Acredito que nos próximos dias deve ser votado o projeto de lei no Senado e é importante que os nossos senadores saibam da realização desse ato, saibam que a sociedade ela é contrária a esse projeto de lei. Muito bem, obrigado. Eu conversei com a presidente da Associação dos Magistrados Trabalhistas da 14ª Região, Rondônia e Acre, a Amatra 14, a juíza Luzinália de Souza Moraes. E o tema do programa foi terceirização, especialmente a sem limite, um debate que realmente hoje pauta o Brasil todo. Então você também pode fazer sua sugestão de pauta através do e-mail ascom@trt14.jus.br e também acompanhar o programa nas redes sociais que está no seu vídeo. Ficamos por aqui e até o próximo encontro.